Então, pessoal, uma nova pesquisa de opinião aponta para o fato de que a reprovação do governo Lula voltou a subir. Não está nos seus maiores patamares, já esteve pior durante este mandato 3.0, mas isso é importante, primeiro, para nos mostrar que o Lula não está conseguindo reverter esse cenário. Ele estacionou em um platô que é negativo para ele, nós vamos perceber isso pelos números, né? Isso reforça também aquela consciência que nós já tínhamos de que o Lula do passado não existe mais. Inclusive é por isso que ele tem apelado tanto para os amiguinhos do STF, para negociatas, entregando o gabinete ministerial dele praticamente todo para o Centrão, porque o cara não tem mais governabilidade. O seu maior trunfo, que é o capital político, ele já não possui definitivamente, e é aí que mora justamente o ponto central para o fim da carreira política do Lula numa eventual eleição de 2026 que ele venha a participar, né? Onde está a possibilidade da derrota do Lula? Justamente nessa pequena variação de opinião que acontece e a qual o Lula não consegue vencer. Vamos conversar sobre esse tema, analisar os números dessa pesquisa aqui do IBESP, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador aqui do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa pesquisa aqui foi divulgada agora no começo de setembro, se refere, salvo engano, ao dia 1º de setembro, isso mesmo, né? Ouviu 1.024 pessoas, enfim, né? Essa pesquisa já foi feita em outras ocasiões e aqui nós podemos conferir o gráfico de forma bastante precisa, né? A linha vermelha é a reprovação do governo Lula e a linha verde é a aprovação. Então veja aqui como tem a questão do não opinou, do pessoal que acha mais ou menos, enfim, né? Não vai dar 100% aqui na comparação. Mas olha o quanto essa reprovação dele aumentou da última pesquisa que foi em junho, de junho para cá, né? Ou seja, tem um bom tempo aí que o Lula teve para trabalhar a sua imagem e só conseguiu piorá-la nesse período. Praticamente mais de 2 pontos percentuais de piora na imagem dele do aumento da reprovação. Não é o pior cenário. Há um ano atrás, o Lula tinha uma reprovação de 45%, agora está em 43,4%, né? Mas primeiro, em momento algum dessa pesquisa aqui, a reprovação ficou menor do que o índice da aprovação, ou dizendo melhor, de forma mais bonita, né? O índice de aprovação dele superou o de reprovação. Isso não aconteceu em nenhum momento, mas olha só, né? Embora agora a aprovação do Lula não esteja nos seus melhores patamares, né? Aliás, nos seus menores patamares, porque isso aconteceu em março deste ano, foi uma época bem ruim para o Lula de fato, né? Você pode ver que ela está muito menor do que um ano atrás, né? Tá? 4 pontos percentuais e meio pior do que lá em setembro de 2023. Então olha que coisa interessante. A reprovação não está tão grande quanto lá atrás, mas a aprovação está muito menor. Ou seja, aquele pessoal que dava joinha para o governo Lula agora está dando mais ou menos, né? Falando, esse governo aí tá bem meia boca, né? E não está conseguindo fazer nada de relevante para o país. É o que a gente consegue depender desse número, principalmente da aprovação do Lula. É mais importante, eu diria, do que a reprovação, porque há um gap entre esses dois grupos aqui, né? Obviamente, somando tudo, dá 76, 77%. Tem uma parte do pessoal que está no meio termo. É nesse gap que se trabalha para ganhar uma eleição quando você tem um cenário desse aqui, né? Quando o Lula tinha 60% de aprovação, igual no final do primeiro mandato, era tranquilo para ele se reeleger e foi reeleito com muita tranquilidade naquela época mesmo. Isso aí é passado, isso não existe mais para o Lula e ele sabe muito bem disso, ele tem acesso a essas pesquisas e a outras que a gente não sabe, né? Eu fiz um vídeo aqui há não muito tempo no canal falando da grana que o governo gasta com pesquisas que não são divulgadas para o público, né? O que está sendo observado nisso? Inclusive, tem uma pesquisa que tratou da popularidade do Lula, isso aqui mesmo, em 100 dias de governo. Ninguém sabe o que apareceu nesse resultado, né? E eu digo para você, essas pesquisas que não aparecem são muito mais confiáveis do que essas aqui, por sinal, né? Então, aqui você tem
a avaliação do governo por estados, né? Aliás, por regiões do Brasil, e aqui sim você tem o meio termo, a faixa amarela aqui, que é o pessoal que considera o governo como regular. Então, de forma geral, essa linha que não aparece nesse gráfico, eles podiam colocar aqui, né, já que ela é tão menor, ficaria aqui embaixo, a gente teria uma informação mais precisa. Mas essa linha aqui, que seria a linha amarela, né, a faixa amarela, está agora em 18,3% no Brasil como um todo. Então ela ia aparecer por aqui, ó, não ia atrapalhar nada a leitura do gráfico, né? É claro que não dá para a gente saber se o pessoal dessa faixa amarela votaria no Lula ou não, se esse regular aqui é suficiente para elegê-lo ou se daria margem para que as pessoas tentassem alguma coisa diferente, né? Tá razoável, mas vamos tentar mudar? Isso aqui é meio que impreciso, né? É uma incógnita. Mas olha só, como era de se esperar, né? Na região Nordeste é que a reprovação do Lula é menor, mas ainda assim é muita coisa, quase 24%. Ou seja, um a cada 4 nordestinos reprova o governo do Lula, diz que é um governo ruim, está fazendo um mau trabalho, né? E se você junta isso com o regular, que para uma região em que o Lula historicamente domina, isso é bastante preocupante, você tem quase a metade aqui das pessoas, né? Você tem, na verdade, aqui uns 40%, algo do tipo aí, da população, né? Sendo que a aprovação do Lula está em 50% no Nordeste. Então, de cada 2 nordestinos, de cada 4 nordestinos, 2 aprovam o governo Lula, dizem que é bacana, que tá ok. E é a região que carrega o Lula nas costas, de fato, né? O Norte também tem um índice de aprovação bastante interessante para ele, mas a reprovação aqui já é maior. Agora, naturalmente, as outras regiões mostram um cenário bem pior para o Lula, né? Com a região Sul apontando um índice de 61% de reprovação para o Lula, né? É bastante coisa. De fato, eu acho que essa aprovação que ele tem no Sul é só do Rio Grande do Sul, sabe-se lá por qual motivo, tem muito gaúcho que gosta do Lula, né? Na região Sudeste, tanto nessas 3 regiões, né, a aprovação do Lula está na casa de 1/4 da população. Abaixo disso, né, praticamente em todas as regiões, está abaixo de 1/4 da população. Isso demonstra um enfraquecimento generalizado do Lula no Brasil como um todo, né? Mas esses votos aqui do Nordeste acabam pesando bastante nessa história, né? Porque lá a balança é bem desequilibrada mesmo. E tem um outro ponto que isso aqui são dados numéricos, percentuais, mas a gente tem que lembrar que as populações são diferentes aqui, né? Então, o Sudeste, esses 24,6% de aprovação do Lula no Sudeste podem, por exemplo, provavelmente representam mais votos do que 43% de aprovação do Lula no Norte, porque a população lá é muito menor, né? Então a chave da vitória do Lula em 2022 está aqui, nessa região amarela do Sudeste, né? 20,8% dos habitantes do Sudeste que consideram o governo do Lula regular e que eventualmente podem estar dispostos a votar nele, né? É a variação disso aqui que pode determinar uma vitória ou uma derrota do Lula, né? E é o que eu falei com esse gráfico aqui. Na medida em que a reprovação do Lula não cresceu de forma considerável nesse período, na verdade, não está nas máximas, teve períodos piores, né? Piorou em relação à última análise, tudo bem, mas na medida em que a reprovação caiu de um ano para cá e a aprovação também caiu, isso significa que o regular está crescendo no Brasil como um todo em matéria de opinião do Lula, né? Se o Lula está perdendo a aprovação para uma opinião mais meio termo, né, uma opinião ali de mais ou menos, isso enfraquece as chances dele de ser eleito numa próxima votação, numa próxima eleição, né? É por isso aqui que o Bolsonaro, inclusive, foi derrotado, por conta dessa parte da população que tem mais uma tendência de variar entre espectros políticos, né? Tenho certeza que muita gente jamais votaria em qualquer candidato de esquerda, mas o Lula, né, tem aquele saudosismo, aquela nostalgia, aquele engano. Lembre-se, o Lula governou na época em que a internet não estava tão disseminada assim.
há um engano de que o Lula fez um ótimo governo, quando isso é mentira, né? O Lula tinha excelentes condições para governar e fez o Brasil perder uma chance absurda, que talvez nunca volte, que foi o boom das commodities, numa época em que o Brasil tinha bônus demográfico, ainda a população estava crescendo, né? Tinha uma taxa de fecundidade acima do mínimo necessário, que é 2,1 filhos por mulher. O Lula desperdiçou essa oportunidade, colocou o Guido Mantega no Ministério da Fazenda, entregou o governo para Dilma Rousseff, que acabou de arruinar o país, lançando o Brasil numa crise da qual nós ainda não saímos, né? Então, olha aqui. Em matéria de regiões, esse é o cenário hoje do Brasil. Sim, ainda um Brasil dividido ao meio, né? O norte e o sul bastante diferentes. Mas veja que o Lula, inclusive, é uma característica do Brasil, que se tornou clara, né? Não tem meio termo no Brasil, não tem faixa de transição nem nada disso. Separando por regiões, olha só, não tem nenhuma região em que o regular, aqui, né, uma opinião regular, né, uma aprovação entre 26% e 42%, seja observada, né? Ou as regiões aprovam muito o Lula ou reprovam, desaprovam ele muito, né? Então, nessa parte toda aqui do Brasil, a aprovação dele está abaixo dos 26%, né? Então, Lula está muito fraco do ponto de vista político, mas volto a dizer, é esse meio termo aqui, são as pessoas que consideram o governo dele regular que vão fazer a diferença nas próximas eleições e que vão determinar se a esquerda permanece ou não no poder. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.